Então, uma boa tarde para todos nós. Que seja uma tarde abençoada, porque nós agora, nesses dias que nós vivemos, nós estamos aqui confortáveis, sentados num espaço aconchegante, com cadeiras, e a gente estava recém vendo, lá na época de Jesus, como eram feitas as pregações. Então eles sentavam no chão, eles sentavam nas pedras, na beira do lago, aonde tivesse um espaço. Mas eu penso que a fome era a mesma, a necessidade era a mesma. Porque nós somos filhos de Deus, que em nós pulsa, inconscientemente, uma busca pela divindade. A busca de algo que venha a preencher vazios, a preencher fragilidades que nós ainda temos. E tudo isso que o Cristo veio nos ensinar e veio nos trazer é as leis de Deus. E as leis de Deus estão na nossa consciência. E esta nossa consciência é o que pulsa, buscando o Criador para perto de nós, através das suas leis, através da sua misericórdia. E é uma tarde abençoada para todos nós, porque todos nós estamos aqui com esse intento. Todos nós estamos aqui ainda, buscando preencher essas fragilidades. Buscar sustentação e encorajamento para as adversidades da vida, que não são poucas, mas que são necessárias para despertar a divindade que há em nós e ainda dormita. Então, é uma imensa alegria retornar a este espaço de luz e de misericórdia, que a misericórdia divina nos proporciona. E nosso tema de hoje, como já foi falado, ela é sobre a obsessão, né? A obsessão, o conceito de obsessão, os graus da obsessão e a profilaxia. Como nós vamos fazer? Nós sabemos que existe, sabemos o que é, sabemos como ela se instala em nós. E qual é a profilaxia? Como é que nós vamos fazer tudo isso? É como que se nós nos alimentássemos abundantemente, com comidas do nosso gosto, do nosso paladar, e nós vamos lavando a louça na pia. Vamos lavando, vamos lavando. Daqui a pouco, a pia entope. E aí a gente fica naquele desconforto, e aí tem que meter a mão lá, naquele lugar lá, para limpar tudo, e aquilo é muito ruim, é muito desconfortável. Mas se nós quisermos novamente ter aquele conforto que nós tínhamos antes, nós vamos ter que fazer esse trabalho. Esse trabalho é a profilaxia. Ele não é algo bom. Para nós ainda não. Mas que nós precisamos fazer para que nós voltamos a ter conforto, né? Então, e essa ideia, assim, desse cuidado, dessa profilaxia, nós já temos muito antes de Cristo. Moisés veio trazer as leis de uma forma assim mais sucinta, vieram vários profetas, falaram sobre as coisas de Deus, falaram sobre a espiritualidade de uma forma ainda um pouco encoberta, mas nós tivemos um filósofo que ele ficou na história, e ele não ficou na história como tantos outros também, né? Ele não ficou na história porque ele veio aqui, sabe, dar larga abertura a todas as coisas que ele tinha como ser humano. Ele veio aqui porque ele fez um caminho inverso. Ele começou a caminhar numa correnteza muito forte, ao contrário de uma correnteza muito forte, que foi Sócrates. Ele veio ensinar as pessoas a pensar. Ensinar as pessoas a ter uma fé racional, a ter um maior domínio sobre o contexto que estavam vivendo, e para isso ele fazia perguntas para as pessoas caírem em si, diante daquilo que elas estavam fazendo. E aqui ele coloca uma frase aqui, né? Conhece-te a ti mesmo.
Então nós já vamos começar lá no final. Por que que antes de Jesus, dessa forma assim, mais organizada, trazendo assim o cristianismo, as leis de Deus de uma forma mais organizada, por que que nós tivemos antes disso, uns 400, 500 anos, eu acho que antes, né, Guilherme? O Sócrates nos ensinando já a pensar, nos ensinando. Então nós fomos tendo ao longo do tempo espíritos enviados por Deus, espíritos de uma alta envergadura moral e espiritual para nos trazer essas, sabe, essas deixas, esses ensinamentos. E Sócrates foi um precursor do Cristo, né? Então ele já dizia, conhece-te a ti mesmo. Deixa eu achar aqui onde é que está a seta aqui. Aí embaixo. Aqui. Né? A desobsessão. Quando nós falamos em desobsessão, é algo que já vai contrário, já vem antes, né? Desobsessão. A obsessão nós vamos ver ali depois. Mas a desobsessão é o caminho inverso da obsessão. Nós estamos nos desobsedando, nós estamos nos predispondo a nos libertar disso tudo, já fazendo um trabalho de profilaxia, né? Aí está a desobsessão. E aqui, para que tudo isso aconteça, tem que ter algo que dá início a isso tudo. E aonde começa tudo isso? Lá onde Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo. E aqui na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, nós temos ali no item influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Ele nos diz, influem os espíritos em nossos pensamentos e atos, porque aonde é que começa a obsessão? A obsessão pode doer todo o corpo, pode dar dor de cabeça, pode fazer qualquer coisa, nos deixar até paralítico, nos deixar fora de área, uma série de coisas a obsessão pode fazer. Mas aonde ela começa? Ela começa no nosso pensamento. E no nosso pensamento, dentro do autoconhecimento, é aonde nós temos o avalizador de nossas vidas. Porque se nós estamos buscando nos autoconhecer e nós já temos uma noção do que é certo e errado, o pensamento é contínuo. Como é que nós vamos saber se aquilo que nós estamos pensando é algo bom ou algo ruim? Pelo discernimento que nós já temos, pela educação que nós tivemos e muitos pelas consequências que nós já sofremos, sabendo se este pensamento é bom ou ruim. E conforme é o nosso pensamento, o nosso foco do pensamento, que nós temos um foco. Tem pessoas que querem ser ricas. Tem pessoas que querem ser as melhores no setor que trabalham. Tem pessoas que querem ser excelentes cozinheiras. Que na cozinha ninguém bate. E nós temos sempre um foco. Eu quero ser a pessoa que procura fazer tudo certinho. Nós temos sempre um hiperfoco nas nossas vidas, daquilo que nós queremos. Tem pessoas que são excessivamente preocupadas com tudo. Preocupadas, e quando as situações vêm, já nem consegue mais discernir se aquilo é real, se não é, de tanto que já se preocupou. E assim sucessivamente, né? Então nós temos um pensamento, nós temos um foco no nosso pensamento. E este foco do nosso pensamento, ele estabelece sintonias. E as sintonias que este foco de pensamento nos estabelece, nós vamos, dentro da lei de atração, nós vamos atrair pensamentos similares, que vai entrar em sintonia com o nosso pensamento. E aquilo que nós estamos pensando, realizando e focando, nós vamos ter muitas vezes uma legião em torno de nós. Ou uma pleiade de espíritos benfeitores em torno de nós, nos potencializando naquele foco. E é por isso que muitas vezes os hábitos, as ideias fixas, elas são muito difíceis de serem eliminadas. Porque nós criamos como que um vício. E esse vício, muitos vêm fazer uso desse vício pela sintonia. E é desta forma que os espíritos nos influenciam, para o bem ou não tão para o bem, mediante o foco do nosso pensamento. Que às vezes a gente pensa assim, não, mas todo mundo pensa, todo mundo faz, não, mas é assim mesmo. E a gente vai até a gente perceber, até nós percebermos que nós já estamos assim num caminho bastante escorregadio e que fica bastante difícil depois a retomada.
né? Então, os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Conhece-te a ti mesmo, para onde eu quero ir, no que eu quero me transformar. E aí Jesus já dizia, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Não é uma porta, é a porta do pensamento, porque nós não começamos no berço e nós não vamos terminar no túmulo. Nós somos passageiros, nós somos transeuntes no mundo carnal. Nós estamos, na atualidade, dentro da etapa de espírito imortal, vestindo um corpo de carne. É uma etapa do espírito imortal que veste um corpo de carne. E que traz aqui um planejamento. E que este planejamento, ao longo das nossas etapas, dentro dessa etapa maior, as mini etapas, que é o nosso nascimento, o nosso crescimento, as situações vão aparecendo, para que cada situação nos leve a despertar a consciência, a aprender uma experiência diferente na matéria, na carne, para que nós venhamos dessa forma a tomar posse daquilo que é de nosso dever. Nós, como espíritos imortais, gravitando para Deus. E aqui na 460, ele nos diz, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? E eles nos dizem, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem um tempo sobre o mesmo assunto. Não raro contrários uns aos outros, pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura com os vossos e com os nossos. Daí a incerteza de que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. E aqui é quando a gente entra em conflito. Mas eu quero fazer as coisas certas, mas me vem aquele pensamento e me desvia. Eu quero ir para a casa espírita, mas me vem aquele sono, me chega uma visita, acontece alguma coisa, perde a chave do portão, o cadeado encrenca, a chave quebra e aí acontece um monte de coisa e tantas outras coisas mais. Nós queremos, mas para aquilo que nós queremos para o bem, nós temos, às vezes, muitos que não querem que a gente evolua, que a gente aprenda, né? Porque com isso eles perdem muito. Então, aqui na pergunta 843 do Livro dos Espíritos, o homem tem livre-arbítrio sobre os seus atos? Nós temos o livre-arbítrio, a gente não diz, mas eu tenho livre-arbítrio, eu tenho a liberdade de agir. Se nós não cuidarmos do pensamento, e se nós não tivermos um foco, como a gente diz, redundante, né? Um foco bem focado, a gente deixa margem para os outros intervirem, para espíritos intervirem, muitas vezes encarnados também, intervirem na nossa liberdade de agir, de pensar, de discernir e de obrar, né? Pois bem, se tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Só que os nossos pensamentos, a ação é consequência do pensamento. Se o pensamento já vem atordoado, tumultuado, as nossas ações também vão ser da mesma forma, os nossos relacionamentos vão ser da mesma forma. Agora, se o nosso pensamento é mais centrado, a gente já tem um autodomínio maior, nós vamos muitas vezes, dentro da nossa vontade, do nosso autodomínio, não permitir que intromissões venham, nos tragam angústia, nos tragam mal-estar, nos tragam irritação. Muitas vezes, só em eles conseguindo nos deixar irritados, eles já conseguem muita coisa de nós, porque nós perdemos a razão, nós perdemos o senso do discernimento quando estamos irritados. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorai muitas vezes que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto. É a mesma coisa aqui, né? Se repetiu. E aqui tem, né, as obsessões. Então tem essa forma de pensamento, essas coisas que nós muitas vezes nos são sugeridos. Mas aqui tem, dentro desse grau de
Agora me faltou a palavra, mas esse grau de interferência, ela pode ser um grau simples, que vem aquela ideia e passa, vem aquela irritação e passa, aquela angústia e passa, aquele mau pensamento e passa, e muitas vezes aquele bom pensamento que nós precisamos manter também, né? Vem a fascinação e a subjugação. Então a obsessão, ela nos traz três gradações. A simples, que é passageira, a fascinação, que ela nos ilude, é uma das mais perigosas das obsessões, é a fascinação, porque com a fascinação nós ficamos fascinados. E quando nós estamos fascinados, é difícil utilizarmos o nosso livre-arbítrio, porque a gente está fascinado, a gente crê naquilo ali, a gente está iludido com aquilo tudo. E a subjugação, que aí já é uma questão mais fácil, até embora sendo bastante grave, mas ela é mais fácil porque ela é visível. A pessoa dá mostras corporalmente, dá mostra no pensamento, no sentimento sobre isso. E aí fica mais fácil da pessoa buscar um recurso. Agora, a fascinação, a pessoa está feliz da vida, dançando e cantando, e muitas vezes descendo ribanceira abaixo moralmente, né, porque ela está fascinada. Então, a obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir o que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. Então, quais são os efeitos? Da obsessão simples são coisas mais simples, coisas mais passageiras. A fascinação, ela é algo duradouro e a pessoa que está fascinada, ela não se vê como fascinada, ela não admite, porque é característica da fascinação fazer com que a pessoa não se dê conta, não admita que está assim. E a subjugação, a pessoa perde a razão, ela perde o senso de discernimento, de livre-arbítrio, né? E aqui tem dentro dos graus de obsessão. Obsessão simples, ação inoportuna e desagradável, em que um espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando mal-estar generalizado. Fascinação é uma ilusão produzida diretamente na mente do obsidiado. Ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, fantasias, etc. Nessa situação, o obsessor é ardiloso e hipócrita, simulando falsa virtude. E às vezes ela ainda fala, não, mas ela está falando ali, ela está falando de Jesus, ela está falando de Deus, ela está citando provérbios bíblicos. Tudo isso pode acontecer, porque aquilo ali, ela acha que está certo, ela está iludida naquilo ali tudo. E a subjugação é uma constrição moral ou física que paralisa a vontade do que sofre e faz agir ao seu mau grado. Isso está no livro dos médiuns. E aqui tem ação e reação, alguns casos, que está no livro do André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que ele coloca ali o caso do Leonel, né? Percebendo que Silas penetrava o âmago do problema com surpreendente facilidade, explicou entusiasmado. Sim, aprendemos nas escolas de vingadores. Aqui, quando a obsessão já é algo mais assim forte, né? mais consistente. Que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou um tema básico, dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que giram em torno, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. E nós sabemos que nós não somos perfeitos, estamos longe ainda de ser. Então, ali ele nos diz, né? Deixa eu achar onde agora da nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, por meio das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso.
A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Vejamos como nós somos complexos. Porque todos nós temos um desejo central. Todos nós temos um desejo central na nossa vida. E esse desejo, ele gera várias situações em torno para que nós venhamos a fazer com que aquele desejo se estabeleça, seja profícuo, dê frutos. E muitas vezes esse nosso desejo central, ou essa nossa ideia mais fixa, que é o norte da nossa vida, e isso nós vamos modelando para melhor em cada fase da nossa vida de espírito encarnado, e também depois na erraticidade, devagarinho a gente vai modelando isso para melhor, como diz a Joana de Ângeles, nós vamos luarizando os sentimentos. Nós vamos amainando aquelas questões mais contundentes. Às vezes a gente diz, eu quando era novo, quando eu era nova, eu era muito inquieta, eu era muito brava, eu era muito, muito agitada. Agora, depois dos 40 anos, 50, já me sinto um pouco mais calma, já relevo mais, já compreendo mais. Esse é o objetivo da nossa vida. E se nós tivermos, diante deste propósito, uma consciência maior, que a nossa vida vai seguir após o túmulo, tal qual nós estamos aqui, só deixando o corpo físico, mas o espírito, com seu perispírito, ele continua vivo no plano espiritual e atuando e dando conta daquilo que aqui começou, para nós vamos ter um álibi ao nosso favor. Nós vamos ter um álibi, nós vamos ter algo para que nós venhamos a ter mais força e coragem para superarmos essas questões, né? E aqui tem também uma questão do livro Vida Eterna, de André Luiz, que ele nos fala assim, desses complexos, né, que nós temos, complexos de inferioridade, a questões do libido. Tem pessoas que têm uma sexualidade muito exacerbada, tem outras que não têm. Então, todas essas questões, elas fazem parte, que estão no inconsciente, que são questões para amainar nesta encarnação, que são questões que precisam ser melhoradas, precisam ser tratadas. E o autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, como Sócrates já dizia, como precursor de Jesus, nós vamos buscar assim saber que todos esses profetas que vieram, todos esses missionários que a misericórdia divina permitiu que reencarnassem aqui na Terra, ou que se fizessem corpo aqui para nos ensinar, todos eles falam da mesma coisa, que é a melhoria do ser humano. Que é nós, como espíritos em processo de subida de escada, de evolução, nós tenhamos uma paz um pouco mais duradoura nos nossos dias. Nós tenhamos uma esperança que possa se transportar para horizontes mais largos, que nós busquemos uma luz que possa nos iluminar de forma mais clara, desanuviando, às vezes, as tempestades que estão em torno de nós, através da compreensão do porquê que elas estão ali, o que as atraiu até ali e qual o objetivo para o qual uma nuvem que ameaça temporais está sobre nós. Por que tudo isso? Qual é a finalidade? Se Deus é misericordioso e bom. Então é onde nós precisamos buscar saber por que disso e ver em nós o que causa, e dentro daquilo que causa, melhorar a causa, aquela causa negativa que isso tudo estabelece em nós. E pela nossa própria vontade, força e coragem, buscarmos
a luz do entendimento, a luz da razão, a luz do coração pacificado, a luz da esperança em nossas vidas e aquela fé que Jesus já dizia que era para ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Que é a menor semente que dizem, né? Não sei se já descobriram outra, que há. Então aqui ele fala assim, continua falando desse fundo, né, que nós temos em nós, que pode causar disso tudo. Nós temos também no livro Memória e o Tempo, de Hermínio Miranda, página 40, que ele fala, né, que todos nós temos em nós um banco de dados, que nós trouxemos, que é aquilo que a gente trouxe antes do berço, nessa nossa caminhada ancestral, essa nossa caminhada de séculos passados. E que nós temos dentro de nós, todo no nosso inconsciente, toda a nossa vida, toda a nossa estrutura como espírito imortal. E isso tem partes que são muito boas, que são muitas virtudes em franco processo de desenvolvimento, mas tem coisas que nós precisamos usar essas virtudes para amainar e nos libertarmos do mal que queiram vir sintonizar conosco, né? Então é o que ele fala aqui. Também fala no livro Sexo e Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, por Manuel Filomeno de Miranda, que ele também diz na página 224, 225, aqui não tem a edição desse livro, porque às vezes a edição muda a página, mas está lá no livro, né, que ele fala assim dos pensamentos, das ações, da nossa responsabilidade diante disso tudo, e que as nossas construções morais que nós vamos fazendo através, muitas vezes, dessa persistência para que fiquemos numa estrada mais estreita, numa porta mais estreita, não dando vazão a sentimentos extremamente egoístas, orgulhosos, vaidosos, que não demos muita ênfase nas coisas, muitas facilidades que o mundo nos oferece. Porque nós não queremos viver como todo mundo, nós não queremos sofrer como todo mundo. E nós não queremos angariar para nós, dentro da lei de causa e efeito, futuros sofrimentos que estão de portas abertas no mundo devido ao livre-arbítrio de cada um, né? Aqui continua a situação, né? E aqui na questão 469 do Livro dos Espíritos, trata da neutralização e da influência dos maus espíritos. E para isso é recomendado a prática do bem. Aqui já é a questão da profilaxia, né? A prática do bem e confiar em Deus. Ai, mas está me acontecendo isso, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Deus não esquece de nenhum filho, porque nós temos a chama dele dentro de nós, que é a consciência. E por ela nós estamos ligados a Deus. Então, quanto mais nós despertarmos a nossa consciência, nos autoconhecendo, mais nós vamos se sentir esperançados perto de Deus. Então, Deus sempre... Por isso que a gente tem que confiar. Se a gente não confia em Deus, a gente vai procurar, muitas vezes, se sacrificar, entre aspas, para fazer algo que nós gostamos, mas que não devemos. Se a gente não confia em Deus, a gente vai na ribanceira. Vamos na estrada larga de novo. Só que daí as consequências também são difíceis, né? Repelir a influência dos espíritos inferiores, desconfiar de sugestões que suscitam pensamentos maus, especialmente os que exaltam o orgulho, né? Jesus nos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair nas tentações, mas nos livrais de todo o mal. E essas práticas ajudam a aniquilar o império que desejam ter sobre nós, né? Que os espíritos têm. Por quê? Por que esses espíritos estão? É porque eles são maus, que eles estão perto de nós? Ou nós, aquela fatia que não está muito boa da nossa vida, é que atrai esses espíritos, né? Porque nós temos os nossos, pelas nossas imperfeições, e nós temos os espíritos também que querem cercear a nossa liberdade na busca do autoconhecimento e do esclarecimento. Eles tentam interceptar esta busca em nós. Por quê? Porque fica mais fácil nos manipular, fica mais fácil ter ascendência sobre nós, né? Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos,
que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. E aí as paixões más é o que cada um acha, cada um com o seu livre-arbítrio vai ver o que é bom e o que é ruim, né? Nós temos essa liberdade. Isso está no Livro dos Espíritos também. E aqui só a título de esclarecimento, as ordens dos espíritos. Isso está lá no Livro dos Espíritos, se não me engano, na primeira parte, que fala das ordens dos espíritos, né? Tem os espíritos puros, os espíritos bons, que daí tem várias categorias, e aí os espíritos imperfeitos, né? Que tem uma escala tipo aquela de Maslow, né? Que veio nos falar dessa escala. E aqui está nos espíritos imperfeitos, esses espíritos aqui onde tem ali os imperfeitos para baixo aqui, todos esses espíritos aqui, eles podem ter acesso sobre nós. De coisas mais corriqueiras para nos entreter até coisas assim mais difíceis, depende da qualidade do espírito e depende do que nós temos dentro do nosso desejo central, né? Então é só uma questão assim para a gente refletir. E dentro deste tema, né, que nos é trazido, que nós possamos sempre buscar dentro da misericórdia de Deus nos dias difíceis. Tem dias que a gente tem que tomar decisão. Que a gente decida, na maioria das vezes, ficar calado. Ficar calado. E pensar e refletir, colocar uma música que nos harmonize. É uma profilaxia que está na palma da nossa mão. E que a gente pode usar para isso também. Colocar uma exposição doutrinária, que tem tantos expositores maravilhosos no YouTube que a gente encontra para nos trazer esclarecimento, para nos lembrar da lei de Deus que já está dentro da nossa consciência, ainda dormindinho algumas. Que nós possamos olhar ao nosso derredor e hoje, nesses dias agora que nós estamos vivendo, agora mês de setembro, outubro, nós temos assim, depois de um inverno rigoroso, um inverno onde as árvores pareciam que tinham todas elas sucumbido, porque eram só os galhos escuros, marrons. Agora nós temos elas todas reverberando em broto, em flores e exalando perfumes maravilhosos. Então, se nós olharmos para a natureza, ela vai nos mostrar e ela vai nos ensinar e ela vai nos dizer com o seu perfume, com a sua textura, com as suas cores, que depois dos invernos da vida, que não fiquemos parados no inverno, que depois que passa o inverno das nossas vidas, das nossas dificuldades maiores, nós temos já condições, com aquele sofrimento ali, fez despertar a consciência, fez que tomemos mais sentido da vida, valorizar a saúde que temos, valorizar a família que temos. É como nós nas árvores na primavera. Depois de um momento difícil, a perda de um ente querido e tantas coisas que nos sucedem, que a gente sempre espere aquilo ali passar um pouquinho e a gente perceba, será que já está na hora de eu ser primavera de novo? E aí a gente vai tendo esse autoconhecimento, esse autodomínio, e a gente vai devagarinho se libertando desses que às vezes querem nos enredar os pés para que nós não avancemos em direção a Deus, nosso Pai. Eu agradeço grandemente essa oportunidade de estar aqui falando sobre essas coisas simples que fazem parte das nossas vidas e que fica essa reflexão e a busca, porque é infinito o aprendizado que nós temos através da doutrina dos espíritos, dentro dos livros espíritas. Os profetas encarnados em nosso meio, materializados em nosso meio, que às vezes temos em casas estantes cheias, prateleiras cheias de profetas dormindo. E muitas vezes saímos por aí buscar profetas que nada mais são do que falsos cristos e falsos profetas. E assim a gente vai se cuidando, se amando e chegando mais perto de Deus. Muita paz, muito obrigado pelo momento.